Glória a Jesus. Estamos aqui nesta manhã, queremos saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para apresentar mais uma vez, aleluia, o devocional Manhã com Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é quinta-feira, aliás, sexta-feira, né? Dia 12 de janeiro, né? O mês já está passando. Queremos cumprimentar também o nosso presidente, pastor Alcides Favro, a sua esposa irmã Lívia e toda a sua família, pastor José Leante, irmã Dalva e toda a diretoria do campo eclesiástico no Ipiranga e todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus que nesta manhã nos assistem, né? E os que vão assistir no decorrer do dia. Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós temos ali um grande culto de oração em todas as nossas congregações aqui do setor de Pederneiras. E aqui quem vos fala nesta manhã tem a alegria de pedir a licença para entrar no aconchego do vosso lar, né? No seio da vossa família. É o seu irmão em Cristo, pastor Gilberto Félix, supervisor setorial do setor de Pederneiras, o qual tem como presidente o pastor Alcides Fávaro. A nossa matriz, ela fica na Avenida Doutor Ricardo Jafé, 214, e a nossa sede setorial em Pederneiras, ela fica na rua Rio Branco, né? 332, em Pederneiras, né? E a nossa matriz em São Paulo também hoje tem culto de oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também no setor de Pederneiras, nós temos culto de oração em todas as nossas congregações ligadas ao setor aqui, a partir das 19 horas. Às 19 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado para orar. Eu quero aqui saudar a irmã Daiane, saudar o cantor Marcos Barbosa, né? Que já estão aí nos assistindo. Irmãos, nós estamos muito alegres, muito felizes por mais uma vez, aleluia, mais um dia que o Senhor nos deu, a oportunidade de respirar, a oportunidade de levantar, né? Da cama, de acordar quando muitos não tiveram, né? Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos aqui sobre o verdadeiro culto de adoração a Deus, como devemos adorar a Deus, como devemos buscar a Deus. E o texto bíblico, eu quero tomar por base, é o mesmo que nós lemos ontem, mas hoje nós vamos falar sobre o culto racional, o culto de adoração a Deus. Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2 diz assim: rogo vós, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Daniel Lucas, Deus abençoe o senhor e sua família. Louvado seja Deus. Irmãos, você sabe o que está fazendo durante o culto na sua igreja? Já parou para refletir o significado das palavras e de tudo que se faz durante o culto? Se não soubermos o que estamos fazendo na igreja, estamos ali perdendo tempo, irmãos. Precisamos oferecer um culto racional. A palavra culto significa serviço ou trabalho. Aleluia. O culto é uma forma de adoração a Deus. Um momento em que separamos para louvar, ou seja, para orar, louvar e ouvir a santa palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o que é preciso fazer para que Deus possa receber o nosso culto?
Aleluia. Louvado seja Deus. Irmã Lindalva Ferreira, Deus abençoe a nossa irmã que está aí nos assistindo nesta manhã. Primeiro, para Deus receber o nosso culto, precisamos de estar quebrantamento, ir para o culto, aleluia, com o coração quebrantado. Se nós queremos adorar a Deus de verdade, precisamos ter um coração quebrantado, louvado seja o nome do Senhor. O salmista escreveu no Salmo de número 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós entramos para cultuar a Deus, o nosso culto, a nossa vida tem que ser o dia todo um culto. Desde que levantamos, nós precisamos estar cultuando a Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, exclusividade. Deus deseja exclusividade. Aliás, Ele exige exclusividade. Glória a Deus. No Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João escreve, aleluia, o capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem em que agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus deseja exclusividade. O verdadeiro adorador, o que nós temos feito no culto? Eu ensino os irmãos na igreja, aleluia, nós estamos servindo ao Senhor como pastor, né, sob a orientação do nosso presidente, pastor Alcides Fávaro. Eu ensino a igreja que se nós deixamos de oferecer a Deus o culto todo. Por exemplo, eu vou lá para o culto, eu chego lá, nós temos por costume em nossa igreja chegar e ali já dobrar o nosso joelho até que a campainha seja tocada, para que os irmãos possam levantar e aí continuar cultuando a Deus. Você chega lá na igreja, você fica sentado, você fica conversando, né? A liturgia nossa não é esta, ficar conversando, sentado no banco da igreja conversando, não. Aí, quando levanta da oração, nós temos os hinos congregacional, você fica lá de boca fechada, não canta, né? Aí, depois vem a palavra, você não participa da palavra, da leitura oficial. Aí vem a oração, você não participa da oração, né? E assim sucessivamente. Se nós perder qualquer coisa do culto, nós perdemos o culto todo. Louvado seja o nome do Senhor. O culto irmãos, um pacote fechado. Glória seja dado o nome do Senhor. E muitas vezes tem gente que fica ali olhando no celular, procurando as mensagens de WhatsApp. Meus amados irmãos, Deus deseja exclusividade no culto. Louvado seja o nome do Senhor. Chega o momento da palavra, muitos saem, vão para o banheiro. Graças a Deus que aqui na nossa igreja não tem acontecido isso. Os irmãos têm permanecido no culto, aleluia. Durante as 2 horas que nós ficamos ali, os irmãos têm permanecido. Mas tem muitas igrejas que nós vemos aí, que a gente vai, quando chega a hora da palavra, muita gente sai, vai para o banheiro, vai para fora da igreja. Irmãos, isso aí é um desrespeito à santa e gloriosa palavra de Deus, é um desrespeito ao santo culto a Deus. Aleluia, aleluia. Deus exige exclusividade, e aqueles que vão adorar a Deus, adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus está procurando adoradores. Por se Ele está procurando é porque tem poucos. E nesta manhã eu quero te convidar, seja um verdadeiro adorador. Aleluia. Tem gente que vai para o culto, se você não dá uma oportunidade para ele volta para casa bravo, né? Revoltado. Eu, irmãos, não me preocupo com essas coisas, porque eu vou para o culto para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você adora o Senhor, né?
ou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, no culto nós temos a liberdade, aleluia, e devemos usar essa liberdade, aleluia, no Espírito de Deus, porque a Bíblia diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde eles, aleluia, onde está o Espírito, aí há liberdade. Nós somos livres, libertos, aleluia. Por sermos libertos, vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Para oferecer o verdadeiro culto de adoração a Deus, precisamos fazer uma entrega total. Aleluia. Esquecer das coisas que ficaram em casa, dos problemas do dia a dia, porque os problemas são tantos, irmãos, mas nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor. Aleluia. A entrega total é essa. Aleluia. Glória a Deus. Que o apóstolo Paulo fez, o apóstolo Paulo, irmãos, ele fez uma analogia, aleluia, com relação à nossa adoração a Deus, aleluia. Deste modo, o apóstolo Paulo exorta os crentes para terem uma vida consagrada na presença de Deus. Irmãos, tem crente que levanta de manhã cedo, não agradece a Deus pelo dia que deu, não ora, né? Não faz um devocional, não lê a palavra. Todos os dias eu falo para os irmãos, eu levanto de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é digo, bom dia, a paz do Senhor Espírito Santo, aleluia, para que Ele possa dirigir o meu dia. Glória a Deus. O corpo é o invólucro da alma e do Espírito, e aleluia, e é o meio pelo qual relevamos a nossa alma a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso interior. Tudo que fazemos por meio do corpo, vamos prestar contas disso a Deus no dia do juízo. Irmã Valentina, Deus abençoe. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios e também para nós aqui, nesta manhã, capítulo 5, versículo 10, dizendo assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Meus queridos irmãos, não tem por onde escapar, né? Não tem por onde fugir. Nós, irmãos, ninguém vai escapar. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E tudo que nós fizer de bem ou de mal, nós vamos prestar conta. Irmãos, e para aqueles que o galardão para aqueles que fizerem servir a Deus com alegria, servir a Deus com fidelidade, o galardão é a vida eterna. Mas aqueles que fizerem a obra do Senhor relaxadamente, o galardão é a condenação eterna. Por isso, meus queridos irmãos, vamos fazer a obra de Deus, aleluia, com fidelidade. Com fidelidade, aleluia. Jesus disse, nós não podemos omitir nada, porque Jesus disse, se vocês fazem essas coisas e omitem aquelas, não estão pecando. Meus queridos irmãos, vamos fazer tudo para agradar a Deus. A Bíblia diz assim, que aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, aleluia. Irmã Eliane Ferreira, aleluia. Muitos anos que a gente não se vê, né, Eliane? Deus abençoe a sua vida, né? Aleluia. Irmã Nair Silveira, Deus abençoe. Irmãos, a adoração deve ser corpo, alma e espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, aleluia. O mesmo corpo que no passado era instrumento para o pecado, agora é o templo do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada gesto que você faz com o teu corpo, aleluia, tem que ser para adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, não sabeis vós que sois templo de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós devemos cuidar do nosso corpo, não com exageros, mas devemos cuidar do nosso corpo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e tem muita gente por aí destruindo o templo do Espírito Santo, destruindo o templo de Deus que é o corpo, com drogas, com os vícios, cigarro, bebida, né, meus queridos irmãos. Nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, alimentar o templo do Espírito Santo com aquilo que é justo, arroz, feijão, né, proteínas, etc. Mas também precisamos, aleluia, alimentar a alma e o espírito. E como se alimenta a alma e o espírito? Se alimenta a alma e o espírito orando, buscando a Deus. Eu sempre incentivo os irmãos, vamos orar, irmãos, vamos orar, porque a oração, aleluia, nós estamos buscando reforço. Vamos ler a Bíblia, aleluia, porque o santo, a leitura da Bíblia, e o estudo da Bíblia, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Graça é oração, conhecimento é leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Você já buscou a Deus hoje? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque virão dias, irmãos, que não vamos mais ter a liberdade de buscar a Deus. Hoje nós podemos pregar, nós podemos orar na rua, nos estabelecimentos, nas casas, na igreja, né, irmãos? Temos essa liberdade, mas vai vir um dia que isso vai ser proibido. Vamos aproveitar isto, vamos estudar a Bíblia, porque, irmãos, tem lugar aí que as pessoas não podem ler a Bíblia. Na China, por exemplo, não podem ler a Bíblia. Nos países comunistas, eles não têm liberdade para ler a Bíblia. Meus queridos irmãos, muitos deles fazem caverna na terra para poder se juntar para ler a Bíblia. E quando são pegos, eles são mortos, são presos. Meus amados irmãos, vamos aproveitar essa liberdade que nós temos para servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O culto bíblico, aleluia, apresenta pelo menos 5 elementos. O primeiro elemento, aleluia, glória a Deus, Romanos 6,3 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aleluia. O nosso corpo, irmão, é instrumento, como eu sempre digo, aleluia, é instrumento para Deus usar. Às vezes eu digo lá na igreja: olha, irmãos, você não precisa se aparecer, porque quem te usa é Deus. Você é somente o microfone de Deus, aleluia, é somente a boca de Deus. Quando você abre a boca para ensinar a igreja, para pregar, para cantar, você é instrumento de Deus, aleluia. Como eu lá na igreja, nós usamos o microfone para falar no microfone, para que o povo possa ouvir. Nós somos, aleluia, o microfone de Deus. Louvado seja Deus. Não devemos fazer nada para nos aparecer. Aleluia. João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Deixe Jesus aparecer na sua vida. Vamos deixar Jesus aparecer na nossa vida, irmãos. Louvado seja Deus. Eu sempre digo assim, aleluia, que eu quero andar na sombra de Jesus, porque quando eu ando na sombra de Jesus, aleluia, quem aparece é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem tanta gente querendo ser grandão, querendo ser grande. E eu quero dizer, nós não somos nada, irmãos. Nada. Nós somos simples servo de Deus.
Somos simples adoradores de Deus, aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para isto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso corpo, irmão, antigamente nós éramos mortos pelo pecado, o pecado jazia em nós, mas hoje, aleluia, Jesus nos deu vida, e nós andamos por fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, não faça nada para se aparecer, não. Não use da autoridade que Deus te deu para humilhar os outros. Não faça isto. Vamos usar daquilo que Deus nos deu para ganhar almas para o reino de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, aleluia, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, aleluia, outro tem interpretação, mas faça tudo para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estão os 5 elementos para um culto a Deus, aleluia. Uns tem salmos, uns tem cântico. Salmos é cântico, aleluia, glória a Deus. Outro tem doutrina, ensino da palavra de Deus. Doutrina é ensino, louvado seja o nome do Senhor. Outro tem revelação, Deus dá a revelação da palavra, louvado seja o nome. Outros tem língua, né, irmãos? O batismo com o Espírito Santo acompanhado de línguas estranhas, louvado seja o nome. Outro tem a interpretação da língua, louvado seja Deus, aleluia. E aqui Paulo está dizendo assim: faça-se tudo para edificação, não para se gloriar. Mas eu sou cheio do Espírito Santo. Irmãos, como assim cheio? Se colocar em autocapacidade, não, o Espírito Santo nos usa segundo a bondade da tua misericórdia. Anísio Xavier, Deus abençoe meu filho, toda a sua família, aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, faça tudo para a glória de Deus, façamos tudo para a glória de Deus. Deus colocou, né, numa posição mais elevada, mas é só a posição passa, o cargo passa. Ontem eu disse que eu pedi até oração para os irmãos, dizendo que me ajude em oração para mim ser crente. Nós precisamos ser crente, irmãos. Mas eu sou pastor. Não, pastor, eu estou pastor, porque isso vai passar. Mas aleluia, o crente salvo. Existe uma diferença entre crente e crente salvo. Aleluia, o crente é aquele que todo mundo que crê é crente, mas o salvo é aquele que se converte, aleluia, que deixa este mundo de pecado, renuncia tudo para servir ao Senhor, aleluia. Tudo que é mundano, tudo que a Bíblia proíbe, irmãos, ele renuncia para servir ao Senhor. Este é o crente salvo, e preciso ser crente salvo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Posição não vai subir para o céu. Quem vai subir para o céu, aleluia, é o crente remido e lavado no sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O leite racional é que dá o crescimento para o crente salvo. 2 Coríntios 6, 17 e 18 diz assim: por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu vos serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é, aleluia, ela é o alimento para a nossa alma, é o leite racional, é o pão da vida, louvado seja Deus. E se você está aí numa igreja que não ensina, não prega a palavra de Deus como ela é, sai daí. Saia daí. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus como ela é.
Que ensine. Tem muitas igrejas aí, irmão, que estão te ensinando você a barganhar com Deus, e não é assim. Não funciona assim. Se você der tanto de oferta, você vai receber a chave do carro. Você vai receber a chave da casa. Você vai receber. Não é assim. Nós vamos para a igreja, nós aceitamos Jesus por causa da salvação. Aleluia. Essas coisas terrenas tudo vão passar, vai ficar aqui para o anticristo usufruir. Casa, carro, bicicleta, tudo que nós possuímos, irmãos, Deus nos deu para nós usar, mas é propriedade dele, aleluia, louvado seja Deus, para nós usufruir. Você conseguiu comprar uma casa, aleluia, Deus entregou nas tuas mãos para você usufruir, cuidar daquele bem. Você conseguiu comprar um carro, Deus te deu aquele carro para você usufruir dele, mas tudo é do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntar, ou seja, que por isso sai do meio deles. Aqueles que não pregam a palavra verdadeiramente, sai daí. Vai procurar uma igreja, irmão, que pregue a palavra de Deus e não te ensine a barganhar para se enriquecer. Nós temos que ser fiel a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque isto é bíblico, é princípio bíblico. Mas o que passar disso é exploração, e está cheio de exploradores por aí. Aí, irmãos, tenham cuidado, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. E tem aí, irmãos, igrejas que eu considero como macumbaria, é rosa ungido, é lenço ungido, é isto ungido, é aquilo ungido, meus amados irmãos. E muitos dizem, se você passar o suor do pastor, do missionário aí, você vai sair. Não, quem cura é o nome de Jesus, aleluia. Quem salva é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que purifica pecado, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim, e vocês vão curar os enfermos em meu nome. Tem que ser em nome de Jesus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, para não sair gritando por aí, porque eu fiz, porque eu orei, eu orei, o fulano foi curado, eu orei e fulano aceitou Jesus. Não, tudo quem faz é Deus. Oh, irmão Simês Gomes, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus, toda a sua família. Meus queridos irmãos, olha, e aqui o verso 2 diz, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O poder é dele. Nós somos meros instrumentos, irmãos, instrumentos de Deus para ser usado. Mas para Deus nos usar, nós temos que estar purificados. Aleluia. Elias, quando ele foi orar para descer fogo do céu, o que ele fez? Primeiro reparou o altar, e nesta manhã eu te convido, repare o altar, vê se não tem algum resquício do mal, uma mágoa, uma raiz de amargura lá dentro, lá no altar. Se não tem lá um ressentimento dentro do altar, repare o altar para depois adorar a Deus. A Bíblia diz que se você for trazer a tua oferta perante o altar do Senhor, e lembrar que tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta lá e vai primeiro reconciliar com teu irmão, para depois vir oferecer a tua oferta. Tem muita gente aí, irmão, pregando, cheio de mágoa, de rancor. Tem muita gente cantando, cheio de mágoa, de rancor. Oferta não é só dízimo e oferta. Oferta é tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. É salmos, é cântico, é adoração, é oração. Meus amados irmãos, vamos reparar o altar nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso nos abençoará. Aleluia. Primeira carta de Pedro, ou seja, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e toda murmuração. Irmão, tem gente que levanta cedo, murmurando. Levante cedo agradecendo a Deus, seja grato pelo que Ele fez na minha e na sua vida. Olha, se Deus não nos amasse, Ele não teria feito o que Ele fez. Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar, para nos tirar desse mundo de pecado. Aleluia! Deixe todo o engano, não seja invejoso. Se o teu irmão possui alguma coisa, agradeça a Deus pela vida dele. Aleluia! Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por
Ele vedes o crescimento, vá crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Ainda, a mesma epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, diz: sendo de novo gerados, aleluia, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, aleluia, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, aleluia, que entre vós foi evangelizada. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Um culto espiritual, aleluia, produz resultado. Quando nós vamos para o culto, vamos para a igreja, prestar um culto a Deus, devemos entrar para dentro da igreja com toda a reverência. Aleluia, aleluia. O Salomão escreveu em Eclesiastes dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está falando do pé, porque o pé é o que sustenta o corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E oferecer um culto com inteligência, com sabedoria. Colossenses 1,9 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que seja cheio do conhecimento, aleluia, da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia, glória a Deus. Irmão Gilson Gomes, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, oferecer um culto com inteligência espiritual. Glória a Deus. E para crescer espiritualmente precisamos nos alimentar mais da santa palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 5, para nós encerrar, verso 25, para nós encerrar aqui. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que a vestimenta? Mateus 4,4 diz: ele, porém, aleluia, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro, meus irmãos, que nós precisamos de tudo isso para sobreviver. Nesta sobrevida que temos aqui, que é passageira. Mas o mais importante é servir a Deus em espírito e em verdade. O mais importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. O mais importante, irmãos, é agradecer, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe, aleluia, os irmãos que nos assistiram e os que vão nos assistir no decorrer do dia, da semana. Glória a Deus, aleluia. Irmão Janilton Messias, lá de Bauru, Deus abençoe meu irmão. Glória a Deus. E vamos aqui os avisos. Hoje teremos lá na nossa sede, na nossa matriz, na Avenida Dr. Ricardo Jafé, 214, bairro do Ipiranga, São Paulo, culto de oração. Aqui no setor de Pederneiras também, em todas as nossas congregações, nós temos culto de oração. Nós estamos com o tema velando 1 hora com Jesus. Né, irmãos? Temos 1 hora de oração, depois um hino da harpa cristã e a mensagem da palavra de Deus. E nós estamos orando aqui para Jesus Cristo salvar, curar e batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Venha orar conosco. A partir das 19 horas em todas as congregações, na sede setorial, na Rua Rio Branco, 332, Centro de Pederneiras, em todas as congregações ligadas ao nosso setor, nós estamos em oração, culto de oração, né? Aqui na sede, lá na Cidade Nova, no Juliano Minguili, aqui no Jardim Paraíso, Santa Lúcia,
lá em Pongaí e Ourinhos, né, irmãos? Nós temos aí culto de oração para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.